Tô vendo se ele tá gravando. Tá gravando? Uhum. Então, olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o João Miguel, eu sou psicólogo, estou fazendo meu mestrado no Hospital das Clínicas, faço parte do ambulatório de impulso sexual negativo e desfechos negativos da sexualidade. Tenho especialidade também em sexualidade pelo Impassex e formação em terapias comportamentais contextuais pelo Paradigma, na qual tem também uma abordagem que eu fundamento minha prática clínica. E hoje aqui no Journal Club eu vou apresentar o artigo Mestre The Art of Teen Analysis in Dialectical Behavior Therapy, da Shirin Rizvi. E que, de panorama, assim, ela vai dando algumas descrições e também conta um pouquinho como poder estar fluindo ao longo das sessões, né, o processo de uma análise em cadeia, para estar ajudando, seja novos participantes, né, então até mesmo aprofundando o conhecimento em análise em cadeia. Para começar, ela conta muito um pouco a apresentação, né, de uma forma bem breve, do que seria a DBT, né, e aí ela vai explicando que é um tratamento que tem uma eficácia legal para principalmente transtorno de personalidade borderline, que teve sim sua pedra fundamental, né, na construção da DBT, mas também em transtornos alimentares, uso de substâncias, né, e a análise em cadeia ela vai ajudar bastante também para comportamentos resistentes ao tratamento, suicídio e também outros casos jurídicos, né? E é uma modalidade de terapia que vai se basear também numa avaliação quanto a déficits de habilidades nos clientes e estratégias de tentar solucionar determinados problemas, né? Porque até aí são casos que demandam uma atenção maior pela gravidade deles, né? Essa ferramenta de avaliação ela é chamada de análise em cadeia. E que eu acho interessante ela ter colocado, justamente para falar assim, que o delineamento dela, né, vem principalmente da análise funcional, né, e tem alguns padrões que você encontra também na terapia cognitivo-comportamental. Né? Eu dei aqui o exemplo, igual às vezes o foco no que é chamado de pensamentos ou emoções, né, que dentro de uma análise funcional entraria em um sequenciamento de cadeias diferentes, mas na TCC ela tem uma importância maior, né, para poder estar aplicando a técnica de modificação cognitiva. E, e ela vai estar baseada muito na apresentação de comportamentos problemas, né, justamente para poder estar aprendendo outras habilidades que possam substituir por situações melhores para resolver uma determinada situação e até quebrar sequências de eventos que vão desencadeando esses comportamentos problemas. E aí ela vai ter 4 funções clínicas importantes para a DBT. A primeira delas é de poder estar descrevendo uma sequência de eventos que levam a esse comportamento problema, né? Então, um dos pontos nisso é uma função de exposição, porque como são casos na qual o estado emocional tanto de situações intensas é muito aversivo. E aí é uma forma também dos clientes estarem experimentando esses afetos mais negativos, como também está podendo compartilhar eles de uma maneira que não traga tanto respostas chamadas disfuncionais. Então, às vezes, a gente está falando em sessão, um evento que pode ter sido assim, tanto de agressão, então alguma situação de autolesão, né? E vai trazer muitas emoções, tanto de tristeza por ter feito aquilo, às vezes uma vergonha de estar compartilhando, e, e aí ele, de alguma forma, é esperado de se manter ainda continuando a análise em cadeia. Né? E aí é uma exposição de estar, pelo menos, fazendo esse compartilhamento de estados afetivos. Também ajuda para aprimorar a memória autobiográfica, né? E
Memória autobiográfica seria de poder estar relatando o que ocorreu, né? Então, como também são casos na qual é muito fácil ter algum episódio dissociativo, então de não lembrar o que aconteceu, ter apagões, né, e depois se viu naquela situação e não conseguir recordar, poder fazer uma sequência bem específica de todo o evento ajuda a relembrar até mesmo coisas que o cliente não estava conseguindo fazer no momento, né? E até mesmo o que vai ajudando para ele poder estar se engajando em soluções presentes e futuras mais efetivas. E nisso eu acho que quando a autora ela fala de memória autobiográfica, me faz lembrar muito sobre o autoconhecimento que o Skinner ele descreve. Então, sobre você estar relatando determinados eventos, né? E aí como que a comunidade verbal ela vai estar correspondendo àquilo. E isso ajuda você a estar se conhecendo cada vez mais, né? O seu padrão de respostas e o que você pode fazer para estar modificando eles posteriormente, né? E aí, uma terceira que está provendo justamente essas oportunidades de estratégias adaptativas na sessão, né? Tanto para estar ajudando o cliente a identificar sinais de desconforto enquanto ele está relatando, né? Ou até para ele estar modelando essas emoções em sessão, né? Porque pode vir um momento de não querer mais falar porque está com vergonha, ou então sair de sessão, e aí de alguma forma você vai estar ajudando ele a estar se mantendo para tentar encontrar uma maneira que vai ajudar ele, né? O que chega na quarta função clínica seria de reduzir comportamentos e problemas futuros, né? O que ela coloca aqui é no sentido de como é aversivo, de alguma forma, observar que está tendo um comportamento que causa um desconforto, o cliente ele tende a reduzir, às vezes, de fazer esse próprio comportamento outras vezes, para não ter que fazer novamente análise em cadeia, né? Então, chega a ter essa quarta função também. O que, pensando na DBT, ele reduzindo o comportamento do problema, já é uma maneira efetiva. Então, é uma estratégia que ele encontrou, né? E aí não tem problema fazer mais análise em cadeia desse tipo de resposta. E aí é importante poder estar apresentando, né, como que a autora ela vai falando do uso da análise em cadeia durante as sessões, né? E ela traz que primeiro ela vai seguir o que a DBT ela chama de hierarquia dos estágios de tratamento, né? Então, o primeiro estágio ele vai ser quanto a comportamentos que comprometem a vida, né? Então, autolesão, suicídio, né? Outras maneiras de não ter autocuidado, né? Aqui nesse quadro, por mais que esteja em inglês, né, ele vai falando justamente isso. Então, comportamentos que interferem na vida, interferem na terapia, né, outros que vão interferir na qualidade de vida, para tentar aumentar também habilidades comportamentais, né? E aí o segundo estágio é de tentar reduzir transtornos do eixo 1, né? Ou então sequelas durante a infância do que é considerado como invalidação, né? Ou então até mesmo luto inibido, aquela sensação de vazio ou tédio que muitos clientes com casos graves eles vão sentindo, né? E o terceiro, que aí alguns autores vão falar aqui, é um pouco mais parecido com a FAP, que é de tentar aumentar mais o autorrespeito e diminuir problemas de relacionamento interpessoal, né? E o quarto estágio que ele vai estar mais voltado para questões existenciais, né? Então, de poder aumentar a consciência, poder ter um estado de aqui e agora muito mais satisfatório, e aí um preenchimento espiritual, enfim, né? do que o cliente ele vai estar entendendo quanto a isso. E ao longo das sessões, você vai ter uma construção colaborativa com o cliente. Então, sempre no início da sessão, você vai começar com a análise em cadeia, né? Você tem o uso do cartão diário para estar ajudando a saber o que ao longo da semana foi acontecendo, né? E não tem um tempo específico e tem uma flexibilidade quanto a cada passo. Então, você não precisa seguir todos os componentes na ordem, né? Pode ser algo de acordo com como que vai vir na sessão, né? Só que vai ser importante poder estar sempre lembrando de refinar e deixar cada vez mais específico cada componente, né?
esse que é importante, você poder obter um panorama da sequência dos eventos, tanto externos quanto externos, que aí está falando tanto assim de situações do ambiente, né, como também eventos internos do cliente, né, que faz parte de comportamentos privados. E o que foi também, quando ela fala de pistas e gatilhos, é justamente assim, eventos, né, desencadeantes USD para determinadas respostas, né? E em outro ponto que é interessante, que fala assim, ela não necessariamente vai falar assim, que o comportamento problema, ele foi causado por determinada situação e teve essa consequência, né? Na verdade, ele vai ser como uma hipótese a ser testada, né? Então, pode ser verdade ou não, outras informações vão estar adicionando validade à análise feita, né? Mas o importante é o cliente ele poder estar experimentando se faz sentido na vida dele ou não, né? Porque ele pode entender a análise, se ele foi depois para a vida fora da terapia e aí testou se essa análise era condizente ou não, né? Ele vai ter uma resposta se aquilo faz sentido para ele ou não, né? Principalmente para o último passo da análise em cadeia, que é o chamado de análise de solução, né? Então, de você tentar analisar todo o comportamento e aí você também vai trabalhando colaborativamente com o cliente, né? De qual solução ele pode ter para aquele comportamento problema, né? O que aí também chega muito próximo da TCC, quando eles vão falando a teste de realidade, né? Então você pode estar pensando alguma coisa, né? Será que esse pensamento ele é condizente com a realidade ou não, né? E quando eu digo isso, é o que eu também compreendo e entendo da DBT, quando vem aquelas discussões, né? Onde que a DBT ela se encaixa? Mais no lado da TCC ou então no lado da AC, né? Enfim, e aí eu acho que é um pouco da leitura que eu tento trazer quando faço a apresentação desse artigo, né? E Pode falar. fazer comentários. Eu vi que tu tá no ritmo aí, não queria te interromper. Eu achei isso muito interessante, né? Ter os objetivos bem claros da análise em cadeia, porque, pelo menos na DBT, né? A gente precisa ter bem estabelecido, tipo, hierarquia, objetivos, tudo que precisa com a análise em cadeia. Que em outras contextuais fica um pouco vago, assim, tipo, a análise funcional é como um meio para tu ir atingindo os outros processos de difusão, de valores, enfim. Aqui diz, tipo, tá, análise funcional, análise cadeia vai fazer isso. Esses objetivos aqui. E no outro ainda, dos É objetivos. nesse aqui? Não, antes da casinha. Antes da Mas casinha. enfim, isso, as funções. Porque, enfim, da forma como se ensina, pelo menos FAP e ACT, é como uma forma de autoconhecimento, né? Isso é só uma das funções, né? Autoconhecimento mais skinneriano, de elaborar autorregras, esse tipo de coisa, assim. Mas tem essas outras questões aí. Eu achei bem legal que o artigo colocou da memória autobiográfica, né? Que foi uma questão mais cognitiva da análise funcional, que a gente não pisa tanto nessa área aí, né? Mas achei bem interessante. Eu não sei se porque até assim eu gosto, estudo, mas também não aprofundei dentro da comunidade DBT, né? E aí me fica uma dúvida também, né? Se questões, por exemplo, de mid-level terms, se pegar com o pessoal da ACT, né? É uma coisa que eles também não se importam tanto, né? Ou sim, eles se importam. Porque uma coisa até que a Aline ela deixa um pouco claro, né? Ela quis tentar ver e construir algo que também estivesse mostrando efetividade, né? E ajudando em vários casos, para tentar montar um protocolozinho legal, principalmente para casos que tinham muitas coisas para ser resolvidas, né? Então, e aí que ela meio que fala assim, igual um capítulo que tem sobre terapias alternativas no livro dela. E
em resumo, ela fala assim tá ajudando, então beleza, né? Nada contra. Né? A questão é muito mais de se estiver atrapalhando, não é nem ela que vai resolver para o cliente. É de conversar com o cliente para fazer com que ele também perceba, não, aquilo está atrapalhando, e aí ele que vai resolver, né? E que aí esse também eu acho que é um ponto da hora, assim, de falar do autoconhecimento. Né? Não necessariamente, por mais que ela seja estruturada, porque o raciocínio ele tem que estar claro, senão vai ser também um padrão de clientes que você fica confuso, né? Já são pessoas que estão em confusão e estão pedindo ajuda. Essa confusão também deixa o terapeuta confuso. Então, tem até um ponto aqui, se não me engano, é nessa parte do artigo, um pouco mais para frente, que a autora vai falando no mínimo tem que estar claro pro terapeuta quais componentes, né, da análise em cadeia está sendo feito, para ele não se perder. E até passa algumas estratégias para ficar claro. Senão é isso, né? Assim, tem tanta coisa para resolver que é muito fácil nem saber, às vezes, o que está fazendo depois. Né? Não à toa também o uso do cartão diário. Porque é justamente assim, ao invés de, às vezes, você também deixar na sessão falar tudo o que está acontecendo, e aí coisas importantes, né? Lembrando também, né? São clientes que têm muita vergonha, né? Então, vai ser aversivo, estado emocional, de falar um problema muito grande do que aconteceu. Então, no mínimo, o cartão ele vai ajudando para o terapeuta identificar. Ok, você quer falar de tal coisa, mas eu acho que isso também é muito importante. Eu sei que não quer falar no momento, mas é importante a gente estar resolvendo para também melhorar a sua vida. Né? Eu achei legal que tem uma função aversiva, né? E deixa bem claro que tipo, a função aqui é punir o comportamento de fazer merda durante né? De autolesão, enfim, comportamentos importantes ali, né? É um deles, na verdade, né? Porque assim, o que acontece? Igual, isso foi em uma aula com o Jean, e aí ele falando principalmente sobre comportamentos de mentira ou então manipulação. Um deles era bem assim, olha, se o cliente mentir, não é uma coisa que a gente vai ter muito controle, né? Então, de algum modo, a gente ainda vai continuar com a análise em cadeia, né? E como não vai sair muito vai ficar repetitivo, isso tende a reduzir o próprio comportamento de mentira, né? Sendo que, assim, tem outras coisas que dá para pensar, ok, por que o cliente está mentindo em sessão, né? Então, deve estar acontecendo alguma coisa, né? Uma das primeiras premissas ok, eu vou dar uma olhada se eu, na terapia, tem algo que eu estou emitindo lá, né? Algum padrão meu que está fazendo com que o cliente minta, né? Depois tentar ver outras variáveis. Isso é meio difícil. Né? O cliente chega na semana assim, não me autolesionei, não usei drogas essa semana. Ele fica tipo... Será que eu reforço o vínculo aqui com essa criatura aqui e digo, tipo, bom, Sim. ou será mesmo que tu não te autolesionou, não usou drogas? Né? Enfim, depende muito do estágio do tratamento também. Sim. E não à toa tem isso, né? Assim, de deixar tão destrinchado que parece que é também um tratamento, um protocolo super estruturado. Ele em partes, ao tempo em que ele também faz essa distinção, né? Olha, você tem muitos problemas para resolver. Então, tem uma parte que sim, a gente precisa dar um tempo de você estar conversando, né? E a gente vai, pela parceria mesmo, fazer junto, né? E um outro que eu preciso te ensinar, né? Então, eu preciso dar espaço para você falar e outro que você precisa aprender um pouco mais com uma aula mesmo. E aí que tem também os grupos de habilidades, né? E aí tem uma distinção tão grande que não à toa no próprio protocolo, né, de atendimento, você tem que ter a equipe, que aí você vai ter no mínimo o treinador de habilidades e o terapeuta. E os dois vão ter
papéis, né, de atuação muito diferentes. Né? Porque é bem isso, assim, o cliente pode falar, não, tá tudo de boa, né? Mas tá com aquele moletom gigante no meio do verão. Então... Os olhos, assim, as olheiras. Escondendo as Exato. marcas. Mas eu achei bem interessante essa questão, porque pode voltar um ali. Não sei se era nesse. Acho que nesse aí. Eu achei bem interessante essa questão das funções da análise cadeia, né? Que nem vocês estavam comentando agora. Porque principalmente essa questão de comportamento problema, né? Do cartão diário, porque, pelo que eu me lembro, no cartão diário se coloca exatamente, tipo, os comportamentos alvos, né? Tanto os comportamentos que tem que aumentar, quanto que tem que ser diminuídos, se eu não me engano, né? Eu achei interessante isso porque fazendo, digamos, quando aparece ali, faz análise em cadeia. Se o cliente não faz negócio, faz análise em cadeia. Se o cliente não quer falar, não quer fazer negócio, faz análise em cadeia. É uma coisa que eu achei bem interessante, assim, que é uma ferramenta muito, muito útil nesse sentido, né? E acho legal mostrar essas 4 funções clínicas exatamente para isso, né? Para mostrar que não é uma coisa tipo, vou usar para tudo, mas tem um objetivo, vários objetivos fazendo ela, né? Achei muito legal isso, assim. Por isso a gente vai trabalhar a questão da relação terapêutica também, né? Sim, sim. De comportamentos de exceção, né? Eu acho isso bem legal também. Fazer, tipo, CCRs, trabalhar os CCRs do cliente, é fantástico isso, porque daí tu explica que não é uma coisa pessoal, não é uma coisa de tipo, tô bravo contigo, não, é para entender, tem o objetivo de trabalhar em cima daquele comportamento. E ele vai seguir muito essa premissa. Por exemplo, o cliente ele está vindo um atendimento e outro não, né? Mas ele te conta que ele teve um pensamento suicida e esse pensamento está mais recorrente. Então, ao invés de falar, né, não, você não está em exceção, né, que entraria assim na análise, né? Mas você cai para qual que é a primeira hierarquia? Justamente comportamentos que comprometem a vida. Então, vamos fazer análise também desses pensamentos. E aí ele entra em análise em cadeia, ele vira assim um comportamento problema. Num outro momento, a gente trata, né, a adesão do cliente em sessão. Né? Não à toa, às vezes tem casos, né, dos próprios livros, às vezes trazerem de o cliente veio em sessão, né, falou de várias coisas que aconteceram, né, que deixou eles chateados, mas não está tratando do comportamento problema em si, que no cartão diário tinha uma outra coisa que aconteceu. Eu sei que é importante isso, né, é algo que tá mobilizando muito você, mas eu também preciso contar sobre essa parte do cartão diário, né? E uma coisa que é muito sincera no artigo, que ele fala assim, por exemplo, da colaboração, né? Deixar claro, né? Sempre ser bem direto e específico, né? E mostrar isso, assim, não, a sua participação é importante, né? E mesmo assim, não é esse mar de rosas. Os clientes, eles vão ter comportamento problema em sessão, né? Eles vão ter uma dificuldade de poder estar, às vezes, se abrindo sobre algo que aconteceu. Então, pode acontecer sim em sessão. E aí, isso entra manejos para poder estar motivando o cliente e também dando aquela função de exposição da análise em cadeia, né? Daí, algo mais? Por enquanto, não. Então, eu vou seguir, ok? Aí eu queria falar um pouquinho dos componentes, né? Porque a autora ela vai escrevendo um pouquinho sobre cada um deles. E aqui são algumas fichas que eu tirei do livro de habilidades, que também mostra justamente um pouquinho assim, como é considerado cada passo, né? Então, tem comportamento problema, depois você vai ver eventos desencadeantes, né? Situações de vulnerabilidade, então que aumenta também o estado emocional do cliente para aquele momento em específico, como que foi a cadeia dos eventos, né?
Então, sequencialmente, o que cada coisa ela foi acontecendo, né? E depois a consequência daquele comportamento, né? E aí tem a ficha da direita que ela vai dando um exemplo do que é cada componente, né? Então, como poder estar descrevendo comportamento problema, evento desencadeante. Tanto para o terapeuta é legal, né? Até assim, terapeutas iniciantes, fica um pouco mais claro para ele estar fazendo junto com o cliente, ou então até para o cliente estar entendendo, né? Esse exemplo do artigo, eu achei ele também super bacana, porque ele vai fazendo como uma sequência mesmo, né? Então, que nem evento desencadeante. Aí, qual foi o comportamento, um pensamento, uma emoção do momento, né? Aí, o comportamento-alvo, né? O problema que a gente está vendo. E quais foram as consequências, né? E do ladinho tem... Só por causa da escrita, mas eu achei muito melhor na vertical. Esse aí também. Eu adorei na vertical. Sério, aquele de bolinha na horizontal é muito confuso e difícil de fazer. Esse aí fica muito organizadinho. Sim, tem que ficar puxando setinhas para escrever, não sei o que, aqui. Pá, 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 pá. Escreve do lado. Esse daqui, né? Ele é um pouco mais confuso. Que horror. Esse é muito confuso. Eu acho que esse daqui, quando a Linehan fez, tava querendo dar a noção também de elos, né? Que cada situação ela também vai desencadeando uma outra, né? Tem Mas causalidade no horizontal, assim. Da esquerda. Dá uma agora ideia de esse. temporalidade também, né? Uma sequência temporal também entre elas. Sim. Agora esse, realmente, eu acho que ele também é mais simples, né? Mais simples e direto, né? E não é muito diferente dessa ficha aqui, né? Que é justamente a ficha de tarefa, né? Não é tão utilizada nos treinos de habilidades, mas para terapia individual ela ajuda muito, que é justamente isso, assim, né? Qual que foi exatamente o comportamento do problema, e aí a sequência de eventos, né? Só que, assim, ela é grandona, essa daqui ela é menorzinha, né? É um pouco mais compacta. Essa aí tem que ser bem mais sucinta, né? Essa aí. Sim, sim. E às vezes é mais útil, né? Porque eu fico pensando no custo de resposta para a pessoa fazer durante a semana depois de já ter passado por uma situação desagradável, né? Sim, a tarefa é 3 Um páginas. monte de texto ali, um monte de coisa, 2 páginas. Ou uma fichinha pequenininha que tu, tipo, eu fiz isso. Depois de eu ter lido essa parte do artigo, eu mudei a forma como faço minhas análises. Só esse comentário aí. Eu não sei se tu vai falar do caso, mas eu achei muito, muito legal quando eles falam da parte de vulnerabilidades ali. Não sei se tu vai tocar nisso. Tá, já vou falar. Dos casos em si eu não peguei na apresentação, mas e sinceramente, pessoalmente eu não lembro muito, tá, no texto. Acho que eu peguei a parte mais de descrição mesmo, mas não tem problema retomarmos, né? Também fica um pouco mais claro como fazer. E aí, só voltando, assim, né? O comportamento problema é justamente... E que essa descrição que eu coloquei na apresentação é de uma forma que também possa ser dita para o cliente e que ele possa entender, né? Do que a gente vai analisar. Então, que nem o artigo mesmo vai falar de uma ação, né? Ou então uma falta de ação, né? Mas que seja específica e detalhada, né? Então, não é, por exemplo, eu agredi alguém, né? Mas, ok, o que foi essa agressão, né? Então, foi por causa de algum soco, então foi um tapa na cara, né? Como que foi essa agressão, né? Então, assim, com quem? Porque às vezes pode ter isso, assim, teve um evento que em um momento ele pode ser desencadeante ou não, né? Então, para poder estar definindo também qual que é a diferença em outros momentos da vida, né? A intensidade, a duração, a frequência também é importante, porque vai também dar um panorama sobre o que a gente pode considerar assim, eu estou pensando agora, né? Quando a gente fala de magnitude de resposta, né? Então, até mesmo a frequência de uma resposta. Então,
fazendo outro paralelo, dá para tentar pensar um pouquinho também qual esquema de reforçamento está em vigor com aquele comportamento problema, né? Então é um pouco mais isso também. Sim, e vendo o perfil do comportamento, né, frequência, intensidade, magnitude, a gente pode ter alguma ideia do esquema de reforçamento, né? Uma coisa que é muito intensa do nada, tipo, provavelmente reforçamento intermitente. Eu ia falar alguma coisa sobre isso, mas eu esqueci. Deixa eu seguir. Qualquer coisa anota e a gente volta. Eu acho, desculpa interromper, mas eu acho que eles falam alguma coisa também no texto de para o terapeuta também a intervenção, né, dessa forma, acaba diminuindo também a probabilidade do terapeuta fazer algum julgamento, né, com relação à situação em si, né? Ou seja, estão os dois na relação terapêutica voltados para a descrição, né, disso na análise em cadeia. Então, isso também diminui, né, essa percepção, talvez, do cliente de que vai ser punido e talvez até do terapeuta emocionalmente responder ali a alguma situação, né? Porque aí os dois vão estar centrados ali naquele objetivo comum, assim. Eu achei interessante isso também. Para o terapeuta é bom também, né? Como uma forma dele se regular também no processo, assim. Como é que a TCC chama? Aliança Colaborativa? É alguma coisa assim. Tipo, ou aliança, ou relação colaborativa, tem um termo assim. Conosco é um pouco mais Eu ia fácil, né? Que é falar relação terapêutica. relação terapêutica. Sempre relação. Eu ia falar do comportamento problema, porque eles comentam no artigo ali de detalhamento do tipo, que horas do dia era, que tu estava fazendo, onde tu estava. Eu não sei se tu vai trazer isso. Sim, que eu tentei colocar, né, de uma forma um pouco mais fácil, que nesse o que, quando, onde, como, com quem. É porque é justamente isso, né? Que nem tem um exemplo de atendimento lá no artigo, que era de um abuso, né, de bebida, e estava relacionado com uma situação que aconteceu com um namorado, e aí, pelo que eu lembro, a menina se sentiu sozinha, né, e aí vai tendo toda uma sequência que fez com que ela tivesse horas de estar Ela bebendo. passou Né? 1 hora em casa ruminando aquilo, até como foi criando uma situação de motivacional ali, né, de privação. Sim, porque Eu achei incrível isso. Porque é diferente que, assim, na semana passada, teve uma amiga que chamou e ela conseguiu recusar. Aí tá, então qual que foi a diferença com essa pessoa? E que vai entrando um pouco na descrição de eventos desencadeantes, que é justamente relacionada a esses gatilhos, né? Então, que nem, pensamentos, né, as emoções, as sensações que foram ocorrendo no momento, e aí como cada pensamento ele também está relacionado a aquela ação específica, né? Eu acho que isso é importante falar, né? Quando está dizendo de ação no comportamento problema. Uma diferença de o comportamento problema, ele vai respostas observáveis, respostas públicas, né? Então, por exemplo, uma autolesão. Não é necessariamente a pessoa pensou em, né? Agora, tem um pensamento, ele também vira uma ação, né? Ou então, a falta de uma ação, né? A pessoa ela se sentiu mal por não ter feito algo, né? Agora fica um pouco mais difícil conseguir pensar, né, num exemplo assim, mas também entra, né? Tomar medicação. Isso. Ou né? Não procrastinação também. Procrastinação. A procrastinação, ela entraria mais não como o comportamento problema, mas também toda essa cadeia do que é o assim respostas de procrastinar, né? Mas pode ser, por exemplo, bateu na mãe, porque aí como evento desencadeante ela falou: você está demorando muito com o estudo, você já tinha que ter feito, tarará, tarará.
É ver todos os pensamentos, só que, tá, ok, o que aconteceu antes? Então, todos os outros gatilhos, né? E é um pouco assim, né? De não é nada exato. Ele é flexível em qual sentido? Não tem essa premissa, lembrando de que é uma hipótese a ser testada, né? E aí que entra também no que a Fê falou de o terapeuta ele não ter uma atitude julgadora, né? Teve uma intenção do cliente, né? Então da mentira do cliente, fica mais fácil, né, de poder compreender o que ele faz, porque aquilo tem uma existência no mundo, né, tem uma função do porquê que ele faz, e também que, ok, essa hipótese ela pode ser testada. Então, se você tentar fazer alguma outra coisa diferente, ela pode estar errada, né? E aí tira também todo um julgamento que o cliente ele possa sentir sobre isso, né? E você ser flexível quanto a eventos desencadeantes está tratando justamente assim, não é diferente da análise funcional, ela não tem necessariamente assim o SD, que aí tem a resposta, né? Porque pode ter tido muitas variáveis em jogo, né? E de alguma forma elas estão envoltas por ter feito a emissão daquela resposta mais provável, né? Então, justamente isso. E também retira até uma busca de, ok, então o que aconteceu, né? Não precisar ser necessariamente algo tão exato, né? Retirar um pouco aquela satisfação do terapeuta ter como se fosse uma lupa de estar investigando algo, né? Não é para a terapia ela ter esse sentido, né? Para ser algo um pouco mais tranquilo também para o cliente. É um negócio mais de ver as funções do que está acontecendo ali, né? Não exatamente Exato. o que aconteceu. Até uma coisa que, sobre o comportamento problema ainda, né? Muitas vezes o paciente chega na clínica do tipo, eu tive um ataque. Ou surtei. Né? E aí, tá, o que é ter um ataque? O que é surtar? Né? Tem Sim. até no manual, né? O que é isso que tu fez? E aí, assim, eu fico pensando, eu antes de eu fazer terapia, como que era, né? Que as coisas simplesmente aconteciam, eu não sabia por quê. E isso é um negócio que eu acho muito legal, que é a parte de autodiscriminação, de, tipo, quando tu começa a entender o que é um ataque, o que é um surto, o que é a raiva, o que é as emoções que estão envolvidas ali, o que são os pensamentos que estão envolvidos. E mais fácil tu discriminar depois. E vem a partir do autoconhecimento, né? E já puxando lá pro artigo da semana passada, né? Já ele vai desenvolver um self, de alguma forma. Que é um dos objetivos da DBT, né? E, e é muito legal, porque na segunda vez que tu faz uma análise funcional com um paciente que veio dessa forma, assim, tive um ataque, ele já começa a ver, assim, tá, não. Eu fiquei sem dormir, e aí eu tomei várias medicações, e aí eu briguei com minha colega de quarto, esse tipo de coisas. Bem legal. Sim, é verdade. Porque fica mais claro, tira a sensação de algo existe porque sim, né? E começa a dar sentido. E que é importante dar sentido, né? E aí, Dá mais autonomia para a pessoa, né? é. E aí também faz mais sentido, ok, o objetivo dela de estar na terapia, né? O que faz também aumentar a adesão. Então, Se a pessoa vê que ela sabe o que ela tem que fazer e faz e funciona, show de bola. Super sim. pragmático. Mas tem uma coisa interessante sobre essa questão do comportamento problema e do evento desencadeante, né? Porque acho que nos dois dizem exatamente para descrever bem, né? Só que nem acho que ele traz no capítulo, no artigo, aliás, de que quando tá descrevendo um evento desencadeante, é muito flexível tu entender qual que é o evento que tá desencadeando. Por exemplo, acho que no exemplo que ela deu tinha a mensagem, tinha a mensagem de texto da amiga, tinha também a briga com o namorado, a multa de trânsito. Então, é muito difícil realmente identificar qual que é o evento em cadeia, né?
E eu achei interessante que ele dá uma dica muito boa, que é uma coisa bem estabelecida na análise, nas pesquisas em análise de comportamento, que é a proximidade do evento com o comportamento, né? O quanto mais próximo. Mas eu fiquei pensando que a definição também, qual a escolha do comportamento do problema é uma coisa difícil de fazer, porque vai depender que nem a questão da hierarquia, né? Que a gente estava conversando antes, né? Por exemplo, é que na hora que eu falei de procrastinação, por exemplo, se um comportamento, que nem tu falou, né, João, de bater na mãe porque a procrastinação tá dando consequências negativas e daí a mãe reclama e acontece a briga, né? Digamos que ele já passou dessa etapa, ele não tá mais tendo esses comportamentos, digamos, de agressão, né? Digamos que, sei lá, tá na parte de autorrespeito. Daqui a pouco a procrastinação poderia ser um comportamento alvo em si também, né? Fiquei pensando assim. Hierarquia um pouco mais acima. Mais abaixo. De questões mais graves, aí já dá para trabalhar com outras que também são complexas, mas não interferem tanto, né? Não à toa que é interessante, até voltar um pouquinho aqui, quando você vai tendo a sequência, porque é justamente você tá deixando claro, né, como que cada coisa ela foi acontecendo. E aí também dá o que a gente pode estar chamando de insight, de poder ver, ok, coisas que aconteceram 1 ou 2 dias anteriores, né, ou então um tempo a mais, que fizeram toda uma bola de neve. Né? E é importante que dê esse efeito, que é no sentido de não é chegar e falar assim, nossa, você bateu na sua mãe, né? E pare com isso. É mais de, ok, aconteceu isso. Muito bom. É importante. Que feio. E que é um pouco o que a comunidade faz, né? Já não, você está sendo irresponsável, né? Ou então de não, você tem que ter motivação. Eu lembrei igual com um cliente, um cliente com TDAH, assim, né? O moleque, ele tava super concentrado, assim. O primeiro bimestre ele foi terrível nas notas. E ele tinha um hype muito grande de querer fazer medicina, ele estava no ensino médio. E aí ele tava se matando de estudar. E olha que ele já tem, agora sim, um fator de vulnerabilidade, né? O próprio transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E numa das reuniões com o coordenador que ele teve, o coordenador, ele falou assim, né? Eu vou fazer um combinado contigo. Eu vou combinar com você de você estudar. Eu não lembro direito, mas é uma coisa assim, se você estudar, vai acontecer tal coisa. Só que tem tudo isso, o que é esse estudar, né? Então, não ajuda muito de, se comporte bem, né? Então, por isso que a análise dela também traz assim, não é a questão de você ter a resposta genial nas mãos. Né? Não, porque, de novo, é uma hipótese, né? Então tem aquela interrogação se ela faz sentido no mundo ou não. Né? Então, é importante você testar fora da terapia. Se testou e funcionou, ótimo. Né? Se não, beleza, a gente volta e refaz para ver se tem alguma outra variável em jogo. Né? Não é a exatidão, mas sim aquele questionamento um pouco mais para aquele questionamento mais científico, né? Digamos assim. E aí que eu acho que tem Pragmático. Isso. E que tem o parâmetro mais próximo da TCC. Ela faz isso, né? Tá, você está pensando, então que essa pessoa vai te abandonar, né? Será que dá para ter pensamentos contrários? O que faz com que você pense isso, né? Então, não que nasce a gente também não faça, né? Mas eles dão uma ênfase muito grande para esse tipo de situação, né? E aqui vai também ter o mesmo conceito. A pessoa ela podendo perceber que tem vulnerabilidades em jogo, né? Teve eventos que também fazem com que a resposta dela tanto de intensidade emocional, né? Mas também de comportamentos que ela não se vê fazendo e ela se sente mal depois, evocam toda uma cadeia. Então, esse o X para depois ter a solução. Ok, o que dá para fazer para antecipar,
para tentar fazer diferente quando a situação acontecer, né? Não é de ter uma exatidão. E que isso que eu acho que é legal, assim. Isso é uma coisa interessante, né? Porque é bem diferença das contextuais para cognitiva, né? Cognitiva vai tentar buscar ali como é que é? As evidências, esse tipo de coisa, para ver se é verdade ou não. Porque se for verdade, tá. Aí tá funcionando de acordo com a verdade. Mas eu até teve uma vez que eu perguntei o Jean veio aqui em Porto Alegre dar um curso de sistemas. Se o comportamento do problema for um pensamento, né, do tipo, meu namorado vai me trair, né, ou se o evento desencadeante for esse pensamento, por que a gente não pode fazer tipo uma difusão cognitiva disso? Por que a gente não pode trabalhar com alguma coisa que não seja que seja mais aliado às contextuais do que o TCC? Porque querendo ou não, essa parte que fica mais aliada à TCC da DBT, né? Quando o problema é um pensamento de fazer estruturação cognitiva. Sim, e que aí tá como uma das estratégias que a Aline vai falando como modificação, né? Talvez ela dê esse nome primeiro por um ponto comercial, né? Assim, de estar deixando em evidência, né, a modalidade, o protocolo que ela construiu. Num outro ponto também, que isso é interessante nas contextuais, que é distinto das cognitivas, né? Não tem essa questão também de pensar. É um comportamento disfuncional, né? Então, é um pensamento disfuncional, né? Lembrando, de novo, aquele conceito behaviorista de existe, então tem uma função, né? Sim, o próprio nome é comportamento problema, né? Disfunção. Então, assim, e isso às vezes eu tenho algumas críticas, né, quanto ao comportamento problema, mas você está nomeando assim porque está dentro dos objetivos do cliente, né? Tipo, ele sabe que está em terapia porque tem problemas acontecendo na vida dele. Então, de novo, de poder ser direto e claro, né? Perceber, olha, você pode não gostar, né? Então, se quiser, né? Mas abusar de bebida está sendo um problema para você. E entra na interessante essa questão discussão. da entrevista motivacional antes de fazer isso, né? A DBT até tem partes disso, né? De ver se um comportamento está sendo um problema ou não. Acho que era isso que eu ia falar, né, Fih? Que a Não, desesperança eu ia criativa. comentar. Isso que eu ia comentar da dispensa criativa, duas coisas, né? Primeiro que, na minha opinião, eu acho que a ACT faz modificação cognitiva, porque no momento em que tu trabalha a tomada de perspectiva, o objetivo da tomada de perspectiva é ampliar a visão. Eu acho que muda um pouco a forma de como se faz isso, né? Porque talvez no TCC seja um pouco invalidante, né? Do tipo, checa para ver se isso está de acordo com a realidade, né? Se está realmente acontecendo. Basicamente, tu acaba tirando a pessoa pra louca, né? De certa forma, né? E isso pode ser uma coisa bem invalidante algumas vezes, né? Tipo, falando em termos bem brutos, assim, bem chulos, assim, né? Mas... Não à Enquanto... toa tem... Desculpa. Não, pode falar, Fernando. Não à toa tem aquela função de exposição, né? Porque até mesmo na desesperança criativa, primeiro, o próprio nome ele já é aversivo por si só, né? Eu pessoalmente muitas vezes fico incomodado em sessão se eu faço, né? E eu acho difícil fazer, assim, não acho que eu tenho uma grande experiência, assim. E eu acho que nesse caso, que é uma maneira do cliente ele aprender, tá compartilhando e lidando, porque não somos nós que vamos falar, né? Assim, o que está fazendo é o problema, né? Então, o que está fazendo tipo, você está mantendo algo que te atrapalha. É muito mais o cliente que ele vai descrevendo isso, pensando no processo de desesperança criativa. Né? E isso incomoda, isso é aversivo depois de pensar, né? Eu que estou causando meus próprios problemas. Não, isso é bem aversivo também da ACT. Mas é que é interessante pensar que eles dão uma volta maior para chegar aonde tá, né? E aí que
E não sei, a ACT também tem uma postura mais, como é que eu posso dizer? Não digo aberta, mas mais leve, de deixar o cliente chegar nas conclusões deles. Aí eu fico pensando, imagina um cliente extremamente rígido cognitivamente, assim, mais inflexível, né? E... Ah, qual é o custo de tal RODBT, coisa? né? É. E daí, tipo, qual é o custo disso? Qual é o custo daquilo? E daí o cliente fala, tipo, olha, eu vejo que isso está acabando com a minha vida, mas eu prefiro continuar assim. Uhum. Porque pra mim, daqui a pouco, ter que encarar a dor sóbrio não é uma coisa que eu quero. Sim. Não é uma coisa que eu quero. E Pode estar funcionando, né? Tipo, exato. acontece muitas vezes, tipo, o contexto da pessoa, tipo, topograficamente o comportamento é errado, né? Tipo, a pessoa se autolesiona, a pessoa tem ataque de pânico porque ela não dorme, usa drogas, ou ela, sei lá, tenta suicídio, mas o contexto continua reforçando isso e não causa prejuízos para ela. Isso é um problemão, né? Tipo, tu fica tentando tu ver que a pessoa tá sofrendo por causa disso, mas não tem custo. A pessoa Mas eu acho que drogas geralmente consistentemente não... A família sustenta, você não precisa trabalhar, tá bem. Terapia pra conversar. acho até que pode ter esses casos também de que, né, como o Giovanni falou ali, de, né, enfim, não ter uma perda, um prejuízo, mas eu acho que aí quando a ACT se propõe a buscar valores e, enfim, alguma coisa ali, geralmente a pessoa vai ter ou vai se afastar de um padrão de relacionamento que a pessoa gostaria, ou vai ter alguma coisa de autoconceito, sei lá, de mal-estar, enfim, eu acho que a arte recupera isso através dos valores, assim, de que a perda vai estar relacionada a alguma coisa que é importante para a pessoa e que sim, ali está o prejuízo, a perda dela, não sei. E quando o Pierre falou de que a arte também muda pela questão da perspectiva, eu acho que é diferente tu te colocar numa posição de observar um fenômeno acontecendo e dizer que aquele fenômeno é o problema. Então, não sei, na minha leitura de arte, ela não tem o foco de mudar o fenômeno em si e trabalhar com esse distanciamento, né, digamos, metafórico, né, distanciar-se do fenômeno para observar ele e talvez não necessariamente agir em função daquilo que está acontecendo. Às vezes, talvez em determinado contexto observar o suficiente, talvez agir de uma forma mais autocompassiva também com relação ao que está sendo observado, não necessariamente a ter uma ação consequente em função dessa perspectiva, ou sim, também fazer uma ação oposta, digamos assim, né? Se aproximar de um valor mesmo em decorrência daqueles fenômenos presentes, assim. Não sei, me parece diferente da TCC nesse sentido. Né? Não vai necessariamente rotular como funcional ou não funcional os fenômenos em si. Né? Não, é nesse ponto eu acho que tá a diferença, né? Mas eu acho que, não digo que o objetivo daqui a pouco seja o mesmo, talvez o objetivo seja o mesmo, mas a forma realmente é completamente diferente, né? A ACT tem todo um cuidado. Só que, por outro lado, uma coisa que eu acho mais difícil da ACT também é que não tem. É uma coisa muito da pegada do terapeuta, é uma coisa muito. Digamos assim, não tem tipo. Tem que ter, o terapeuta tem que ter um jogo de cintura, ele tem que Mais ter experiência, experiencial, ele né? tem que ter. É, porque vai dar experiência terapeuta e do jeito de terapeuta de conseguir trabalhar a questão dos valores, trabalhar a questão da. Já a É que não é, DBT ela traz o pá, pá, pá. é que Depende a do estado do paciente. Né? Tudo bem eu poder continuar, que eu tô
preocupado com o tempo, lembra um pouco da Bárbara. Sim. João, a gente às vezes entra em umas discussões, então Porque eu acho super daqui a rico, pouco. faz Se total interromper sentido. aí. Faz total sentido. Tô pensando em algumas coisas assim, mas eu prefiro deixar um pouquinho para depois. Tá bom? Observa o pensamento. Tem a questão, então, assim, do fatores de vulnerabilidade, né? E qual que é a diferença dele? É justamente, contextos base que também vão alimentando toda a cadeia, né? Então, elementos pessoais, biológicos, sociais da pessoa, circunstâncias de vida, estressores no momento, que aí entra isso de não tomou medicação no dia, ou então o sono estava desregulado, não comeu o suficiente, ou então bateu o carro, enfim, várias coisas, só que é importante tentar trazer fatores próximos. Lembrando um pouco o que o Pierre estava falando, e aí também o Giovanni, de proximidade do comportamento, né? Então, assim, a pessoa ela tem uma sensação de vazio de vida porque tipo, teve uma negligência muito grande na infância. Ok, né? Isso faz sentido para ela ficar mais vulnerável, só que não é a vulnerabilidade agora, quando aos 22 anos ela agrediu alguém por bater o carro, né? Então, aí o fator de vulnerabilidade, o que conta é o mais próximo da cadeia, né? Porque é bem isso assim, se deixou de tomar medicação, então aí você já sabe, ó, então volta para medicação e aí você tentar arrumar esse fator de vulnerabilidade, que o artigo traz que 50% do comportamento problema é reduzido, né? Então, pensando também de intervenções antecedentes. Aqui eu trouxe, né, o que, de certa forma, foi traduzido como ASCAS, né, mas tem uma questão das siglas em português não terem ficado tão legais quanto no inglês, Pois é. mas de... Manda um e-mail pro Vinícius reclamando. É que, na minha opinião, eu acho que não faz muito sentido fazer. É uma coisa muito dos Estados Unidos fazer esse negócio do. Como é que é o nome do. Acrônimos. Não é anagrama. Hã? Acrônimos. Acrônimos, isso. Eles têm vários, né? Igual no Behavior Activation, que tem o tracking, uma coisa assim. Não lembro direito. Track, eu acho. Isso. O Face E do Hus Harris agora. esse Covid, isso. Eu acho que de certa forma facilita, né, para guardar informação com com outras respostas, né? Mas a gente não tem muito, realmente, assim, nossa cultura não envolve, né, muito uso de acrônimo, né? Tem algumas frases que também ficam estranhas quando a gente traduz, mas que tem um jeitão da Linehan de se basear muito nos koans, né? Então, que são historinhas zen budistas, e aí que nessas histórias não tem muito uma resolução, né? Mas é muito mais para você poder refletir e meditar sobre coisas no mundo, né? E aí são respostas um pouco igual isso, né? De você está tendo problema, né? Resolve o problema, né? E aí é para dar um pouco esse impacto, né? Ok, tá um pouco estranho, não era isso que eu queria ouvir. Mas enfim, né? Quando tem esse acrônimo, ele estaria tentando ajudar para a pessoa estar descrevendo assim outras ações, né? Então sensações que teve no corpo, né? Pensamentos e sentimentos que se envolveram especificamente assim bem próximos do comportamento problema, que é bem isso assim, no texto, né? Recebeu uma mensagem da amiga, aí depois toda aquela uma hora que ela ficou, que pensamentos vieram, né? Pensamento de estar sozinha, e aí ficou pensando sobre a mensagem do namorado, aí depois uma bebidinha seria legal nesse momento. Então tudo isso que estava antes, né, mas num tempinho bem curto entre o comportamento e o problema. E as consequências... Eu fiquei com uma dúvida só nessa questão
Como é que vocês traduziriam os links da cadeia de eventos, assim? Se fosse usar uma palavra mais português. Elos. Elos é uma boa. Nunca foi algo que eu pessoalmente nunca pensei muito. É tipo, tá fazendo sentido? Ok. Eu uso. Eu acho engraçado que a gente fala elos, mas quando a gente faz missing links, a gente fala de missing links, né? Não elos. Não, sendo que elos perdidos eu acho que ia ficar mais engraçado. Elos Tem É menos- nome de banda, né? Nome de banda brasileira dos 80, assim, elos perdidos. Agora, então, Elos Perdidos parece tipo um negócio Angra, ou aquele... Como é que é o nome? Não, como é aquela banda? Me fugiu o nome daquela banda de rock nova. Nossa, rock Parece uma novo. banda de heavy metal, assim, Elos Perdidos. Metallica. Elos perdidos. Não, eu pergunto porque, tipo, eu tava traduzindo o DBT em Schools, né? Ah, até isso que eu ia comentar também. Você estava falando sobre comportamento problema. Não, pode manter. É só que, tipo, lá, em vez de usar comportamento problema, problem behavior, eles trabalham usando target behavior. Isso eu acho bem interessante, né? Porque daí, tipo, não fica aquela coisa de... E que dentro da escola faz sentido, né? Porque, não sei, eu não li o DBT em School, mas eu penso assim, se for algo voltado para um treinamento até dos professores, ou então que envolve os alunos, é ótimo não usar o nome comportamento problema, porque você também não quer rotular a pessoa sendo problemática. Senão acabou, assim, vai ter alguma coisa em sala de aula, não, foi aquela pessoa, já era, assim. E Enfim. na escola já tem negócio de criança problema, né? Problem child, esse tipo de coisa. Pelo menos Exato, na americana já tá bem batido isso aí, né? exato. E aqui, por exemplo, não, nem sei como... Seria interessante, né? Não sei se está fazendo pesquisa de DBT em School. Sei de algumas que usam já o Good Behavior Game e que tem uns resultados legais, né, aqui no Brasil. Esse eu queria. E só voltando, né, assim, então, quanto o último componente, ele é sobre as consequências, né, e também vai trazer, assim, eventos específicos, tanto interno quanto externo, mas o foco vai ser nas consequências próximas. Então, não assim de, você, no exemplo de você bateu na sua mãe, né, então, o que aconteceu? Eu fiquei triste, né, depois eu pensei no meu quarto, não, o que aconteceu no momento, né, então, tudo bem entender que é uma consequência você se sentir triste, então a reação da outra pessoa tem sim a sua importância, né? Mas é para poder compreender, então, se aquela consequência ela vai ser reforçadora ou então punidora do comportamento. Então, se, por exemplo, a mãe ela saiu depois de ter sido agredida, né, isso pode reforçar o comportamento de agredir posteriormente, né? Então, aí que tá o foco, né, de pensar nas consequências mais próximas. E aí também se pode fazer a de longo prazo. Eu sei que dentro da ACT tem um ponto assim, né, de você ter a avaliação a curto prazo e a longo prazo, né? Então, a curto prazo, como você foi sentindo e tal, e depois, né, a longo prazo, como que é, né? E que você pode fazer também aqui quanto ao componente, mas tentar deixar claro qual que é a proximidade. Porque deixando claro isso também para o cliente, aí fica mais fácil ele poder entender algum comportamento que ele não gostaria de mudar, por exemplo, usando igual o uso de drogas, mas ele poder compreender por que aquele comportamento ainda continua, né? E que aí faz com que ele tenda a poder reduzir, né? É um dos efeitos esperados da análise em cadeia, né? O próprio paciente ele vê alguma forma de alternativa. Interessante porque a gente não tem na nossa cultura, pelo menos, né? Talvez na cultura americana eles já tenham mais naturalizado isso do que é um reforçador, o que é um punidor, né? Eles têm na escola AP Psychology, né? Que é tipo introdução à psicologia. Eles sabem o que é reforçador, ele já tá meio que na linguagem deles, mas pra gente ainda é meio difícil, né? E aí tem que explicar, tem que fazer psicoeducação, tipo, tá, reforçador é porque pô, aí usa metáfora, né? A metáfora do
caça-níquel, metáfora da pedra no sapato, sei lá, para explicar os Da reforçadores. aspirina. Aspirina. Porque a nossa cultura ela não tem uma vertente behaviorista tão forte. Lá eles têm. Até a nossa cultura ela tem uma base psicanalítica muito mais forte. Então aí também tem uma diferença, né? Aqui a gente fala das pulsões. Fiz isso Mas por causa do meu olhar. E, bem, tem quanto à duração, né, da análise em cadeia, e que ele deixa claro assim, no artigo, né, pode demorar minutos, uma sessão, né, então várias sessões. Vai depender muito de quantos links você está examinando na cadeia, então do repertório verbal do cliente, né, se ele consegue ter uma boa compreensão ou não, né? Então até mesmo essa importância, né, da habilidade do terapeuta e do cliente de poderem se manter focados no processo da análise em cadeia. Se for, por exemplo, um cliente muito prolixo, né, ou então verborrágico, aí é importante poder estar reduzindo a verborragia para que ele seja mais objetivo. Então, isso ajuda para que a análise em cadeia ela possa ser mais demorada ou não, né? O que ela coloca assim, que são 3 pontos que precisam estar claros, né? Poder ser feita completamente, então de poder levantar todos os componentes, né, e ter o tempo para fazer a análise de soluções. Então, que é isso? Você analisou um comportamento não porque é legal, né, mas porque é importante para poder entender o que você pode fazer de diferente, né? E aí ela coloca, eu não vejo diferente de uma análise de solução, né, na minha opinião, mas de fazer um compromisso do cliente ele poder evitar o comportamento de problema novamente. Aqui que eu acho assim, também tem aquela coisa da Linehan colocar como se fosse frases de impacto, né, como uma forma de acentuar a importância para o cliente, né? Lembrando da base dos koans budistas, por aí vai. Justamente de poder brincar até com a obviedade. Então, tem um comportamento problema, é importante poder parar ele, né? E às vezes o compromisso ele também leva um pouco à seriedade do assunto. Enfim, são algumas coisas que eu fico pensando, mas nada muito claro. Bem, sigo em frente? Pelo visto, sim. Tá. Toca a ficha. Bárbara, quer falar alguma coisa? Apareceu. Talvez eu possa complementar, não sei, é que eu trabalho bastante com a DBT, né? E a gente acaba vendo, enfim, acaba criando soluções para cada problema que apareceram e para cada um a gente vai montando estratégias Tá para me travando a tua lidar voz, com Bárbara. aquele problema. E sim, algumas coisas são óbvias, né? E só o fato de tu fazer um compromisso para evitar esse comportamento, mas só o fato de evitar esse problema já fazer claro para cada link que apareceu. Bárbara, foi super importante você ter falado, só que a conexão ela foi muito ruim. Ficou tua voz meio travada e robotizada, assim. Ficou meio engraçado. Foi. Mas... Foi engraçado. Mas deu pra entender, assim, né, no geral que tu falou. Sim. Desculpa, a internet tá muito ruim. E eu acho que responde um pouco o que você tinha falado, Pierre. Não vou lembrar de o que você falou, mas é no sentido de cada sequência você vai pensar também uma solução, né? Vai ter uma estratégia de solução. Não à toa também tem essa coluninha aqui, né, igual nesse exemplo, né, de, ok, que soluções ou habilidades em potencial podiam ser usadas, né? Ou igual nessa ficha de tarefa geral, né?
Você tem aqui a descrição da sequência, né? Ok, tudo que aconteceu, beleza. Agora vamos listar comportamentos mais hábeis para poder substituir. E aí, ok, vamos fazer um flashback colocando outros comportamentos mais hábeis em cada sequência. Né? Pelo menos é o que eu entendo quando você fala também e vai explicando melhor sobre o compromisso, Bárbara. Beleza. Ok. E aí, quanto à análise de soluções, né? O que ela coloca que pode estar acontecendo durante a análise em cadeia, que é justamente isso, né? Vai vendo que a partir de cada situação dava para fazer algo que fosse mais habilidoso, né? E aí um dos pontos é para ajudar a identificar justamente momentos de comportamentos mais efetivos ou então que dariam para prever uma situação, né? E tentar aumentar a chance deles ocorrerem. Então, você dá uma importância de pensar soluções alternativas. Né? E ela coloca também isso, né, que é bom para o cliente poder entender o que ele pode fazer enquanto tem vários dos porquês. Né? Então, assim, de analisar a situação, né? E aí ele poder também ter o momento de analisar a solução. Né? Eu coloquei aqui como se fosse um processo de modelagem, quando ela coloca algumas descrições para clientes iniciantes, que aí tudo bem você ser mais direto, né? Vai falando com eles também de uma forma mais objetiva. E aí outros que estão mais acostumados com a DBT, eles vão ter uma facilidade maior de poder estar encontrando soluções muito mais, de uma forma mais autônoma do que uma ajuda do terapeuta. Eu achei interessante, posso estar equivocado, mas geralmente no Missing Links, brincando agora com o Giovanni, que eu usei o nome Missing Links, ele tem um pouco essa função, né? De, ok, a gente trabalhou em alguns comportamentos que poderiam solucionar, né, um problema, ou então dentro do grupo de habilidades, você também já está aprendendo outros comportamentos que davam para serem feitos, né? E aí o que aconteceu para ele não ter ocorrido, né? E aí que tem essas 4 perguntas que vão ajudando. Eu só fragmentei a ficha de tarefas da análise de Missing Links para que ela coubesse direitinho aqui no slide, né? É justamente isso, assim, se você sabia qual era o comportamento necessário ou esperado, né? Então, se sim, né, se você estava disposto ou não, né? E aí vai até você poder ter um pouco mais de dados para aumentar a chance dele fazer um comportamento mais efetivo na próxima vez. Né? Então, o Missing Links, ele até vai ajudando para poder fazer cada vez mais sentido, não só as habilidades que estão sendo ensinadas, mas também da mudança de comportamento. Eu fiquei com uma pergunta / discussão agora na cabeça. Eu não sei se seria interessante entrar agora ou não, mas eu deixo a pergunta de todo jeito para ver o que vocês acham, né? Pensando nessa ideia de análise em cadeias e análise de soluções de Missing Links, pensando na questão, por exemplo, até de que, bom, o cliente vai preencher isso, certo? E isso vira dados, né? Que a gente falou agora. Tipo, isso são dados. Será que... não sei, provavelmente não deve ter, ninguém deve ter trabalhado com isso ainda, mas eu fiquei pensando até numa fala do Stephen Hoffman, na ICBS do ano passado, sobre a questão do uso de Big Data, né? Ou de uso de dados, grande quantidade de dados sobre clientes, assim, na clínica, né? Eu fiquei pensando quanto que alguma forma de informatizada dessa análise de cadeia, análise de Missing Links, não poderia ser uma coisa super útil para daqui a pouco até predição de comportamentos e crises, assim, de clientes, pacientes. Por exemplo, tem um diário que a pessoa coloca as vulnerabilidades do dia e humor. E, tipo, tu vê exatamente, sei lá, tantos dias, uma curva que mostra o quanto que o cliente está em risco ou não, né? Tipo...
E aí para um pesquisa. que o cara vai alimentando durante o dia e gera um aviso pro terapeuta, né? Não só para o terapeuta, mas tipo para o Sim. próprio cliente, assim, recebe um avisozinho, assim, uma notificação, imagina, tipo, você está com tais vulnerabilidades hoje, cuide-se, tipo, daí aparecem umas práticas, né, tipo, mindfulness, etc. Tem o Isa, que é um bot, um aplicativo de bot, que ele já faz um pouco isso, né, que ele trabalha com DBT, é bem interessante até, se quiserem dar uma olhada depois. Eu posso mandar o link ali no grupo. O Por Isa. favor. Eu vou mandar o link depois ali para ver, para mostrar. Mas eu achei muito interessante a questão de poder usar tanto a análise de mislinks quanto a análise em cadeia como forma de dados também, né? Deve ser muito legal isso, tipo. É que a ideia é poder generalizar, né, realmente isso e poder montar estratégias, enfim. Então, normalmente tu faz também os cartões diários, né? E daí tu pode ter a própria pessoa tem um próprio controle sobre isso, né? Sobre isso não, mas, né? Vai tentando adquirir ao longo da terapia esse controle, assim, de como ela tá indo e estratégias que ela vai montando a cada vez que ela faz a análise em cadeia. Sim. Eu sei que tem alguns aplicativos, assim, né? Mas em português eu não consegui encontrar um legal para se usar. Já usei alguns, assim, com os pacientes. Eu tenho um chamado Dailyo, que ele é mais um medidor de humor. Aí tem alguns específicos que já usam as habilidades DBT. De cabeça não vou lembrar o nome. E que, assim, acho que são outros recursos, mas eu nunca usei seriamente, né? E eu acho interessante, assim, o que você trouxe, Pierre. Realmente. Bem, Eu na clínica tenho usado muito, não só. Eu tenho usado não só esses aplicativos, mas também o próprio SurveyMonkey, né? Como forma de, tipo, pegar alguns dados algumas vezes, assim. Por exemplo, eu fiz um questionáriozinho que é, tipo, uma análise funcional, né? De algumas situações, assim. Para o cliente preencher, e daí, tipo... Eu tô pensando em usar o da FAP também, aquele de registro de sessão antes e depois também. Quando a gente voltar ao funcionamento normal, depois da quarentena, etc, né? Mas é uma coisa que acho que funciona bem, ajuda bastante, assim. Tem um aplicativo de DBT, só que ele é pago. Então, eu nem me lembro o nome, porque justamente ele é pago, eu acabei nunca usando. Ele é em português, Bárbara? Eu vou procurar o nome no grupo, mas talvez eu demore um pouco para achar. Depois manda ali no WhatsApp. legal. Não, por favor. A DBT tem muito registro, né? E aí tem muito aplicativo que tem registro. Tipo, o próprio Daily dá pra escrever o que aconteceu no dia, né? Ver se teve episódio, controlar o humor, essas coisas assim. Eu sou fã do Excel, né? Mas meus pacientes não aderem muito. Eu acabo usando o Daily. O meu próprio registro diário eu faço no Excel. Certo. Bem, a autora, ela coloca a análise de soluções em duas categorias, né? Uma que são estratégias focadas no antecedente, que é no sentido de tentar remediar antes do comportamento problema. E aí ela coloca, assim, uma lista, né? Primeiro de habilidades DBT, que são já ensinadas no grupo específico, né? Então, querem habilidades de mindfulness, efetividade interpessoal, tolerância ao mal-estar, regulação emocional, né? E que algumas elas são mais conhecidas, né? Igual o STOP, o Dear Man, Give, Fast, Improve. E aí tem outras que já são mais para solução de problemas. Nisso pode entrar igual aquilo de verificar quais alternativas eram viáveis, né? E aí qual que poderia ser mais efetivo ou não. A gente tentar aplicar e ver se fazer uma autoavaliação se era boa ou não naquela situação. Até controle de estímulos, exposição e modificação cognitiva.
né? E estratégias focadas na resposta, que é para realmente reduzir reforçadores e deixar em evidência as consequências que ocorrem após o comportamento do problema. Então, tanto como manejo de contingências mesmo, e aí esse passo do compromisso com o cliente. Mas é engraçado meio que a mistureba, né, de nomes, tanto de um lado mais TCC quanto de um lado mais AC, né? Enfim. Bem, continuando então. Problemas comuns, né? Então, que ela sinaliza. Que é justamente aquilo, assim, né? Que ela deixa claro que, por mais bonitinho que possa ser a descrição, né, 60% dos casos vai ter algum problema em inserção, que também é importante manejar, né? Um dos que ela coloca como problemas na análise em cadeia é do cliente ele evitar participar, né? Então, de não querer falar, ou então ele silencia, levanta para sair da sala, né? O que ela coloca de importante é a racional e o propósito da análise em cadeia tem que estar claro, né? E justamente você poder estar orientando o cliente como está participando em sessão, né? E poder generalizar, né, o uso do cartão diário, que é importante até para tentar reduzir esses tipos de comportamento, né? E que falar assim é um pouco direto e objetivo, mas não quer dizer que você não possa ser até mais validante com o cliente, né? De poder entender o que ele está sentindo no momento, né? E poder até dar um suporte, porque é difícil mesmo, né? Tá falando de comportamentos que ele ficou envergonhado, né? Enfim. Então, tem esses dois pontos que ajudam a tentar evitar do cliente participar. Então, de novo, né? Olha, de acordo com os objetivos dele em terapia, de acordo com tentar colaborar em sessão, né? Então, não sou eu que estou necessariamente falando e tentando trabalhar aqui, né? É importante você também estar falando, porque quem está sentindo é o cliente, né? Então, e de novo da hipótese. Eu acho que para mim foi o mais legal de ler, porque retira de novo todo um julgamento, né? Não quer dizer que aquilo é a verdade absoluta, né? Então pode ficar mais tranquilo, assim, né? Poder falar com ele. A outra é para poder lidar com emoções mais intensas durante a análise em cadeia. Então, choros excessivos, né? Ou justamente que tem algum tipo de episódio dissociativo, enfim, né? E aí, ela primeiro explica justamente quais são as emoções que estão sendo iniciadas durante uma análise em cadeia. Então, assim, tanto para poder aliviar, né, de poder perceber o comportamento do problema, não, então tá experimentando culpa e vergonha como uma consequência de perceber do comportamento, ou até de estar contando para uma outra pessoa. Né? Então, não aconteceu com o terapeuta, mas se fosse uma outra pessoa também ela sentiria aquilo, né, de culpa e vergonha. E que é importante poder estar usando estratégias de validação como forma de reduzir a intensidade emocional, porque atrapalha na dificuldade do cliente aprender novas informações. Então, se ele está com a intensidade das emoções atrapalhando que ele coopere em sessão, ele não vai conseguir aprender o que está acontecendo com ele, né? Então, para isso, ela vai falando muito do uso da validação. E aqui só a título de curiosidade eu coloquei no livro da Aline as estratégias que ela vai falando de regulação emocional, né? Então, de estar podendo proporcionar a oportunidade do cliente poder expressar, né? Então, até mesmo de observar os sentimentos dele, né? De tentar acalmar, né? De poder prestar atenção, né? Quando ela fala de ler emoções, é muito mais, geralmente, o que a gente pode estar fazendo de descrever, né? Então, eu estou percebendo que você deve estar sentindo triste por XYZ, né? E que nisso, assim, a gente está comunicando que os sentimentos deles são válidos, né? Assim, olha, falar de coisas que fizeram mal, a gente fica triste mesmo, né? Então,
a gente vai se sentir envergonhado de estar falando com uma outra pessoa, né? Então, geralmente isso acontece mesmo, né? E aí aquilo de tentar validar a exposição e é importante de você estar aqui, né? Em sessão, trabalhando junto. Então, aí eu achei interessante poder estar mostrando as estratégias de validação. O negócio que uma das coisas que eu acho mais legal do DBT é que explica como fazer a validação. Agora tá na moda esse negócio de vulnerabilidade, validação, empatia e tal, mas ninguém sabe como faz, né? E igual falar acolher, né? Fazer um acolhimento. Até ano passado, a nossa colega Yasmin, ela apresentou um simpósio de políticas públicas aqui, análise do comportamento, sobre feminismo e análise do comportamento. E ela estava falando, né? A gente fala muito sobre fazer acolhimento para mulheres que sofreram violência. O que é acolhimento? É chegar para ela, não, já tentou terminar com ele? Isso não é validação, isso não é acolhimento. Tá escrito aí. E aí o que ela trouxe foi a validação do DBT, né? Ela trouxe uma 6 estratégias. Tem um negócio que eu tô procurando aqui agora, pra ver se eu consigo mostrar aí também. Tem uma estruturação no livro do Fabian, da Matrix. Não sei se vocês já viram aquele livro. Que o Fabian é coautor também do livro. Ele tem uma formulação que ele faz da ACT. Da ACT não, dos níveis de validação. Que eu acho muito legal e muito útil a forma como... O que eu acho interessante, assim, descreve de uma forma que você possa entender, né, o que você está fazendo, e que até mesmo, assim, deixa mais escrito, por exemplo, o cliente, ele poder se expressar emocionalmente, né, você poder tá proporcionando oportunidade para ele, pensando na primeira aqui, funciona melhor do que você comunicar sobre a validade dos sentimentos, né? Que a última possa fazer com que ele tenha mais comportamentos problema do que a primeira, por exemplo. Né? E você consegue fazer uma avaliação, né, do que pode estar ajudando ou não. Né? Então, porque é bem isso assim, igual falar elogio, né? Elogio não necessariamente vai fortalecer um comportamento. Pode ter pessoas que... E isso a Linehan traz, né? A dificuldade que clientes com transtorno de personalidade borderline têm quanto a aceitar elogios. Né? E aí você tem uma dificuldade de aceitação ou então de propor elogios, né? Traz um prejuízo social muito grande. Ela vai fazendo toda essa variação. Né? Então, ajuda até para você poder estar entendendo, ok, como que eu posso estar validando, né, a ponto de aliviar a intensidade emocional do cliente em sessão. Bem, e aí, outros problemas são que dificuldade de manter o foco, né, e aí ela coloca assim, é esperado que a atenção não seja tão fácil, então é possível ter dificuldades, e principalmente pela quantidade de informação. Né? Então, eles meio que entendem e compreendem que isso acontece. Né? E para poder manter a qualidade, que é importante poder estar estruturando no início da sessão, ter a base no cartão diário, né? Aquilo de ser direto e claro, e poder ter alguma outra ferramenta que ajude na estrutura. Então, que nem tantas fichas, às vezes você oferecer folhas para o cliente estar escrevendo, porque aí também já fica visível ele poder entender toda a sequência que aconteceu, e o uso de quadro em branco. É meio que muito comum a questão do quadro em branco que você tem em sessão para estar trabalhando junto com o cliente.
E aí tem um outro que é do cliente ele fazer o mesmo comportamento, né, várias vezes e aquilo de assim, tá repetindo também a análise em cadeia várias vezes. Primeira coisa, né, que ela fala, poder avaliar se houve algum progresso e às vezes está muito pequenininho. Então, pensando no processo de modelagem, né? Às vezes tem uma redução, só que ela foi pequena. E aí o terapeuta ele está esperando que o comportamento ele cesse de vez. E não, a gente sabe que tem um princípio de aprendizagem, então não necessariamente isso vai acontecer, né? Então, avalia se é isso que está acontecendo, né? Ou então que teve alguma parte inadequada da avaliação, né? Ou teve uma variável que ainda não foi detectada. Então, que no artigo da a questão de motivação, né? O cliente ele entendeu, né, que aquele comportamento era um problema, só que ele tinha uma motivação de, na verdade, assim, uma motivação de eu preciso ainda manter esse comportamento. Então pode ser uma coisa bem assim de tem, por exemplo, um pensamento de eu entendo que bater na minha mãe é errado, né? Então tem todas as consequências, mas eu acho importante poder estar me colocando. Então um sentimento até de vingança, enfim. Então poder estar avaliando se tem alguma outra variável em jogo, né? E aí ela coloca poder estar perguntando para si mesmo, né? O que está sendo deixado de fora da avaliação e poder ver como uma forma você está construindo todo um panorama, né? Por isso uma analogia com o quebra-cabeça. E uma outra parte de problema que ela coloca é a falta de habilidade do terapeuta, né? Então, que nem assim, os problemas que ocorrem em terapia não vão ser culpa do cliente, né? Tem a premissa que é sempre uma falha, né, ou da terapia, ou então até como o terapeuta ele conduziu. Não à toa todo o cuidado de estar descrevendo igual passos de validação, né? Ou então de estar deixando claro também cada sequência de uma análise em cadeia, né? Porque é justamente isso assim, às vezes o terapeuta ele precisa de mais habilidade para poder fazer uma análise em cadeia corretamente, né? Lembrando daqueles fatores que precisam dos 3 fatores importantes de fazer análise em cadeia, tanto com os componentes, por aí vai, né? Ou até mesmo isso assim, ele precisa aprofundar o conhecimento quanto ao princípio de aprendizagem, né? Poder estar refinando mais perguntas mais relevantes, pensando justamente nesses princípios de aprendizagem, a necessidade de manter o foco, então por essa estrutura, né? E de novo a importância da validação, né? São mais ou menos isso. Aqui umas referências. Só teve uma que eu coloquei aqui do Abreu, eu acho muito legal. Eu ia tentar apresentar aqui também, né, mas eu achei que ia ficar muita informação. E que, de certa forma, quando a gente vai discutindo, né, sobre questões da terapia cognitiva ou da comportamental dentro da DBT, faz muito sentido, né, poder estar colocando a referência dele. É isso. É desse artigo aí do Paulo. Aqui, ó. Terapia comportamental dialética, um protocolo comportamental ou cognitivo. Ele foi escrito em 2016. Interessante. Talvez seja essa discussão aí que a gente estava tendo de comportamental ou cognitivo. O que eu faço com o pensamento. Sim. A gente vê um artigo para contar aí. Pelo que eu lembro dele, não dá uma resposta clara também. Como artigos em geral, né? Exato. E é isso. Deixa eu voltar aqui. Tem mais discussões? Então, eu não quero estender muito, mas eu achei bem legal tu trazer esse artigo, porque a análise em cadeia e a análise funcional, elas são um hot topic, né, nas terapias contextuais, né? Do tipo, como faz, para que serve, se dá problema, o que eu faço, né? Os manuais são bem descritivos com isso, mas, tipo, eu gostei que esse artigo, ele é meio troubleshooting, assim, de, tipo, problema aqui, o que eu faço? Se der problema aqui, o que eu faço? Se der problema aqui, o que eu faço?
E eu gostei que ele dá exemplos, né, casos ali de tipo, o paciente se distraiu, começou a dissociar no meio da sessão. Acontece. Achei bem legal. Possíveis dificuldades da análise em cadeia. O que tu achou, João, na tua leitura? Bem, a primeira coisa que eu achei quando eu fui lendo é principalmente poder estar destrinchando como que se faz. Porque retira um pouco esse conceito de não é tão semelhante a uma análise funcional, não é tão distante, mas é importante poder estar fragmentando bem todos os passos, né? E para mim ainda fica muito assim, né? E a importância de você de você estar sendo flexível, né? O que ajuda a também não ser, não ter aquela frieza do pragmatismo, que é um pouco a sensação que dá quando a gente fica falando assim que a DBT era muito direta, ela já vai direto no assunto, ela é muito objetiva, né? Que é a parte pragmática. É importante você ser direto e objetivo, porque você também está sendo sincero e validando o cliente que aquele problema ele existe, né? E ao tempo em que você também vai ser cuidadoso, né? Você vai estar validando que a existência daquele problema ela também tem uma solução, né? E que não é uma verdade absoluta, né? E até para não ser invalidante, né? Não, igual na semana passada que a gente estava falando de questões do self. Então, vir com algo como se fosse 100% realidade também é invalidante, porque são clientes que, se você falar para ele, é assim, então eles vão falar, não, beleza, eu sou assim. E nem sabem o porquê eles estão aceitando aquilo. Então, aí que eu achei muito legal esse artigo. Eu acho que esse ponto até que o Giovanni falou, dele trazer bem passo a passo, com exemplo de casos, eu achei muito legal ter visto, por exemplo, eu fiquei imaginando no caso ali, né, as perguntas que ele fez, a forma como ele foi explorando, o exemplo todo. Eu fiquei realmente imaginando, tipo, fazendo e escrevendo que nem a gente via nas aulas de DBT, né, tipo, tá, o que aconteceu agora? Tá, então tem isso, tá, e tal coisa, e isso, tá. Ele vai anotando, assim. E é muito assim. Só que eu fico pensando, tipo, com as fichas, eu acho que é uma coisa muito legal de fazer até em sessão com as fichas com o cliente, né? Tipo, e preenchendo e mostrando com ele, assim. Porque fica mais claro, novamente, do que a gente está tratando. E até se a atenção começar a ficar mais difusa, porque, de novo, né, muita informação, a gente consegue voltar sem a necessidade de estar mentalmente o que era aquilo, não já está registrado, então fica até mais fácil. Esse é o ponto que eles colocam bem forte, né? De, tipo, escrever em algum lugar análise. Até para variabilidade de modalidades sensoriais, né? Sim. E ver, tocar, lembrar, né? Tudo isso ajuda a pessoa a discriminar depois quando estiver acontecendo. Uhum. Às vezes eu tento começar uma análise em cadeia falando, assim, dificilmente vai muito longe, assim, a pessoa de assunto ou começa a falar de outra coisa, né? Eu gosto do consultório que quando tu vai fazer análise em cadeia, tu levanta, fica do lado do quadro e começa a escrever. Sabe? Então, tipo, já são vários SDs para tu fazer aquela análise ali, né? E Mudar tem quadro ali na sala do Yumi? Do Yumi não, do Yumi eu uso prancheta. Mas no CF tem quadro, né? Ah, sim, no CF. Com atendimentos online a gente usa o quadro branco do Zoom. Sim, dá até pra usar PowerPoint também, é maravilhoso isso, tá? É ótimo. Eu queria só mostrar, em questão da validação, eu queria mostrar um slide que eu já usei, que resume aquela ideia eu tava falando de como aquele livro da ACT do Fabio traz os níveis de validação do DBT, que eu achei aquilo muito legal e útil. Só para Para de mostrar compartilhar, rapidinho aqui. tá? Não precisa. Dá Não? para compartilhar os dois ao mesmo tempo aqui. Ah, tá. Ó, peraí, ó.
que é a tecnologia. Para mim, por exemplo, fazer online está sendo uma dificuldade porque, pessoalmente, eu perco muita atenção. Por exemplo, eu estou falando com vocês, né? Agora, se eu fosse escrever enquanto está tendo a reunião no Zoom, eu ia ficar muito perdido, né? A forma que eu encontrei foi pedir para os clientes pegarem uma folha e um papel. E a gente está escrevendo junto. Foi um quebra-galho, né? Assim, mas eu vi que deu mais resultado. Né? Não Interessante. teve... Ela organiza como ela acha melhor, né? Sim. Às vezes eu tenho a impressão de que a forma como eu coloco, a pessoa não entende. Né? Tipo, o elo é aqui, o elo é aqui, o elo é aqui. Né? Aí se a pessoa assim, ou de baixo para cima, ou de, sei lá, para fora da folha, assim, em perspectiva. O conhecimento foi vindo de frente para trás. Isso é uma coisa interessante, né? No livro até completamente fora do tópico, tá? Mas no livro de metáforas do Tornek, ele fala que na China o tempo não passa da esquerda para a direita, que nem a gente, mas de cima, acho que de baixo para cima ou de cima para baixo. Como assim? Então, tipo, ontem foi acima de hoje. A forma como eles se referem. Eu fico pensando aquilo, de novo, da linguagem, né? Porque a forma deles escreverem, se não me engano, segue essa De cima para sequência. baixo. A gente não, é da esquerda para a direita. Sim. Igual tô lembrando em alemão, a parte que fala assim da oração, né? Do Pai Nosso. Aquela parte de Pai Nosso que estás no céu. Né? Quando a gente fala no, é meio que em adição o, né? Em o. Então, agora, no alemão, a preposição utilizada é como se, em essência, né, o céu em si, ele é a presença de Deus. Então, tem uma outra pegada, assim. Algo se perdeu na tradução aí, né? E Inter... que, Falei. e que é interessante porque é um pouco isso que a gente estava falando dos anacrônimos, né? Culturalmente no Brasil não faz muito sentido e É. algumas coisas elas vão se perder, né? Sim. É interessante. Até eu tenho alguns pacientes que estão morando em países de língua inglesa, assim, e eles se perdem todos, assim, porque vai trabalhar num lugar, tu tem que fazer o POP, o SAL, tipo, sei lá eu que é isso, entendeu? E aí tu tem que decorar esse monte de sigla que pra eles já é natural, né? Pierre, tu ia botar um slide aí? Peraí, deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Não sei se apareceu ou não apareceu pra vocês aí. Não. Não. Agora. Eu só comentar que o João tem uma aula aí, uma pronta, né? Uma baita de uma aula. Sério, aproveita e te divulga e bem legal assim o material, tua apresentação também. E eu acho que ali aquele exemplo final foi bem interessante porque aquilo que tu falou, né, João, de talvez não ter uma frieza e tudo mais, ali eles pausam em algumas situações para descrever, né, a intervenção de validação, né, do terapeuta em momentos em que potencialmente a pessoa vai estar, né, com as emoções, né, de, sei lá, vergonha, ou que ela vai se perder, né, no processo em função de talvez um auto-julgamento surgindo ali, assim, né. E a gente pode, como a gente leia um texto escrito, a gente pode ler aquilo também como ok, do tipo, vamos lá, né? Tipo, ok, segue em frente, assim, que talvez seria um jeito invalidante de fazer isso. Mas às vezes até na comunicação, talvez não verbal, né, da postura do terapeuta, ou daqui a pouco, sei lá, entonação de voz, aquele ok é um ok
ok, né? Que Sim. tem uma certa validação ali já implícita, sem precisar abrir cada tópico e desenvolver para ser validante especificamente. Não tem o autocrítico, né? Sim. Pois é, não consegui compartilhar aqui. Acho que tem que. João, descompartilha. Ah, side by side. Vou Bah, parar de agora que eu vi. Peraí, deixa eu ver se consigo mostrar aqui. dar uma olhada agora. Se vai. Só deixa eu. Agora acho que vai. Ah, agora que eu vi que tem esse side by side mode. Nossa. Aqui, ó. Faixa preta. Aham, eu achei muito legal esse aqui. Nossa, isso é muito legal. As coisas de faixa, será que tem a ver com arte marcial? Primeira coisa que eu pensei. Tem, A tem, cena do tem. Fabian, com certeza. Sim, porque ele pratica Aikido, né? Daí ele fala do Aikido verbal e tudo assim. Sempre que é possível, o Fabian vai falar do Aikido. É, eu achei muito legal porque é que nem, tipo, é uma ideia muito interessante de pensar nos níveis de validação como faixas, realmente, porque tu aprende primeiro, nível básico. Eu lembro até quando eu tava aprendendo entrevista motivacional, né? A questão de escutar atentamente, prestar atenção, depois refletir a experiência emocional, cognitiva, né? Por exemplo, do que o cliente fala e falar de volta aquilo. A faixa laranja de experiência não formulada. Eu achei muito legal essa. Eu achei muito didático e muito prático, assim, né? Bem legal. Né, Também. E as contextuais em si, elas têm uma base com filosofias orientais muito forte também. Belezinha, galera. Vamos interromper a gravação. Posso interromper, então? Então, galera que tá assistindo em casa, tchau, tchau pra vocês. Um grande abraço. Grande abraço, boa noite. E encerrando aqui.